Boa tarde. Alô, estão vendo a tela? Oi, boa tarde. Boa tarde. Dá Oi, pra boa ver? tarde. Sim. Sim. Boa tarde. Sim. Ok, então vamos começar. Bom, importante, a Nilson não ia participar hoje, mas ela está aí. Não esqueçam de colocar a presença de vocês, tá? No final da aula eu quero conversar mais um pouquinho. Hoje quem vai fazer o passo para nós é a Ercília. Boa noite, boa tarde a todos. Nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria de Nazaré, com muita luz, entrando em nossas casas, cômodo por cômodo, e nos ligando com o nosso anjo da guarda, que também estará envolvido sob essa imensa luz. Pensamos em amor, com luz, compaixão, paz e muita fé em espírito vamos unindo nossos corações e nos dando as mãos num elo grande de amor, de luz, envolvendo todos em nossa casa, nos envolvendo em uma só conexão de amor fraterno, incondicional, estendendo sobre todo o nosso lar e vizinhança. Que a espiritualidade amiga e superior, que o meu mentor da 30ª turma de EAE, nosso patrono espiritual, querido irmão Rodolfo, e toda a equipe de Bezerra de Menezes estendam suas mãos, transmitindo energias necessárias para que o passe aconteça, energizando todos os nossos chakras. Agradecemos ao plano espiritual e à equipe do passe de limpeza, que estão presentes em nossas casas desde antes de iniciar os trabalhos de hoje, preparando os ambientes dos nossos lares para a realização da nossa escola. E assim, com essa luz imensa, adentrando nossos lares, daremos início ao passe, com muito amor e paz em nossos corações, e muita luz em nossas mãos, irradiando energias magnéticas de alívio, cura e harmonia. Desde o chakra frontal, laríngeo,
cardíaco, gástrico, esplêndido, genésico, básico, e erguendo um arco dourado pela nossa coluna vertebral até o chakra coronário. E assim, mantendo a nossa vibração elevada e ligando com toda a espiritualidade amiga e superior. E com profunda gratidão, agradecemos a toda a equipe do passe de limpeza que estarão presentes aqui, nos auxiliando com muito amor. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje, os trabalhos, a preparação dos trabalhos, né, será a Célia. Tudo bem, Célia? Célia, podemos começar? Célia? Sim, podemos. Estou prontíssima. Boa tarde. Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida. Entrelaçando nossas auras num entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor desta casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre esta casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para nosso trabalho, as fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira. E assim chegamos até a nossa mãe, Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou. Rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia.
E assim, agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Graças a Deus. Vamos ouvir o hino e a prece dos aprendizes do Evangelho. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Bom, leitura de temas hoje, né? Nós vamos ter 4 novamente. Daniela, tudo bem? Oi, Ademir, tudo bem? Pode ler. Tá, eu vou ler o primeiro que eu ainda não tinha lido. Tudo bem. Nas lutas habituais, não exige a educação do companheiro, demonstre a sua. Muitas vezes, achamos-nos acima de nossos irmãos, quer por nos sentirmos mais abastados financeiramente ou intelectualmente, e cobramos das pessoas como se elas nos devessem tratar como as trataríamos. Entretanto, esquecemos que todos estão em graus diferentes de evolução e que isso não faz com que o que pensamos ou a forma como agimos como sendo a verdade, retidão ou acerto. Nas lutas habituais do dia a dia, podemos nos deparar com irmãos que não correspondem às nossas expectativas. Por exemplo, um funcionário público ou um vendedor de loja que nos é rude ou indiferente aos nossos apelos. Nestas horas, o primeiro pensamento tende a ser o julgador, como se melindrosos fôssemos, não admitimos que o oposto ou o diferente também possa estar certo naquele instante para aquele irmão. Aqui é que o aprendiz deve aprender a meditar sobre a compaixão e a empatia. O que tem aquele irmão em sua bagagem para ser ou agir de determinada maneira? Neste momento também devemos nos despir de nosso orgulho e vaidade, e agindo com paixão e caridade,
Devemos tratar o irmão com o máximo de zelo e educação, não retornando as vibrações que recebemos, mas ao contrário, demonstrando que estamos no caminho traçado por Jesus, qual seja o de amor. É só, obrigada. Ok. Obrigado. Adriana? Tema 3. A sua irritação não solucionará problema algum. Se você não consegue controlar sua irritação, use o silêncio, Emmanuel. Eis um desafio para mim, usar mais o silêncio. Quando ficava irritada com alguma coisa, usava os argumentos que faziam sentido para mim, na tentativa de persuadir o outro e com isso solucionar o problema. Quando contrariada, me senti irritada e nervosa e muito frustrada. Sim, eu usei o verbo no passado, pois agora com a escola de aprendiz eu realmente senti uma mudança nesse aspecto. Apesar da busca pelo silêncio e ser mais ouvinte, ainda é uma busca, melhorei muito no quesito irritação mediante um problema. Espero que com o tempo alcançar a serenidade através da fé, que é a única capaz de me fazer mais serena nas adversidades da vida. Sinto que a minha vem se solidificando e que a escola de aprendiz está em meu auxílio. Obrigado, gente. Obrigado, nós. Flávia? Oi. Vou falar sobre o tema 9. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Escrever sobre os temas propostos por esse curso tem me ajudado muito a evoluir. Esse tema em especial me fez refletir muito e revisitar vários momentos em minha vida. Inúmeras vezes, ao passar por situações difíceis, eu culpei todo o universo ao meu redor. As grandes dificuldades pelas quais passei me causaram um sentimento de revolta com pessoas, com o mundo e até mesmo com a espiritualidade, pois acreditava que entidades do mal agiam para perpetuar meu sofrimento. E, obviamente, toda essa energia do pessimismo me afastava ainda mais do bem. Narrei tudo isso no passado porque hoje os conhecimentos, experiências, a maturidade e a fé me trouxeram uma nova consciência sobre a vida. Aprendi que sou responsável pelo que ocorre em minha vida. Sei que as minhas angústias são resultados de meus erros presentes ou passados. Cabe a mim ficar em boa vibração para atrair o bem. Ter fé em Deus e em seu infinito amor. Cuidar do meu corpo e dos meus pensamentos para ter boa saúde. Cuidar e amar minha família para que tenhamos sempre harmonia e amor em casa. Ser tolerante, cultivar amizades sinceras. Cuidar das finanças para que nunca falte o necessário e não esquecer de ser grata sempre. Claro que ainda existem e existirão momentos de desânimo, de sofrimento, de dor, mas tudo servirá para que eu continue me adaptando, aprendendo e evoluindo espiritualmente. É isso. Obrigado. Sueli? Sueli? Eu não consigo ver na tela. A Sueli está? Está? Ela está assim. Então acho que você está com o microfone fechado. Então. Você vai ler, Sueli? Sueli. Acho que ela deve estar tendo algum problema com o áudio, porque o áudio está ligado. Ah, então tá. Então tudo bem. Vamos continuar. Sueli? Acho que ela está tentando, porque está tendo barulho, então, mas tudo bem. Fica para a próxima aula. Oi, estão me ouvindo agora? Ah, tá. Pode falar, então. Desculpa, travou meu microfone. Vou ler o tema 5. Discuta com serenidade, o opositor tem direitos iguais aos seus. Discutir significa ouvir o ponto de vista do opositor, pois cada um tem o direito de expor o que pensa sem achar que é o dono da verdade.
Pontos de vista divergentes não devem ser motivos para brigas, mas sim para dialogar e chegar a um consenso. Considero-me uma boa ouvinte. Sempre em uma conversa, procuro ouvir o outro para depois expressar minha opinião de forma tranquila, pois não gosto de discussões calorosas que possam levar a desentendimentos, especialmente quando percebo que o outro está nervoso ou irritado. Procuro não esperar que ele fale tudo, desabafe, para depois expor calmamente o que penso. Sinto que desta forma se torna mais fácil entrarmos em um acordo. No entanto, não entendo por qual motivo, mas com meu esposo, na maioria das vezes, não consigo deixar de discutir, com certa irritação. Talvez seja pela intimidade natural que temos com a pessoa com quem convivemos diariamente. Não temos grandes desentendimentos, nem ficamos com raiva um do outro, mas sempre que discordamos em algo, quer estar com a razão, e acabamos por nos desentendermos. Fico muito chateada pela minha falta de paciência com ele e por meu orgulho por querer ter razão sempre que discutimos. Tenho orado diariamente pedindo a Deus para que eu possa ser mais tolerante e que eu consiga sempre ouvi-lo antes de me posicionar de forma grosseira, provocando uma discussão desnecessária. Gratidão. Ok, obrigado. Bom, aula 45, capítulo 44, o Redentor. É o último, né? Mas eu gostaria que vocês lessem o que está no Redentor. Tem mais alguma coisa escrita lá que a gente vai se surpreender sobre as coisas de Jesus, desde os essênios, tá? Acredito que alguns já tenham lido, mas leiam por curiosidade. Não vai mais fazer parte da aula, tá? A próxima aula volta para o livro amarelo, tá bom? Então, nos dias da ressurreição. Eu tinha preparado a aula, mas eu encontrei 2 vídeos. Um é assim mesmo, não tem som, tá? E o outro é o da Simone, que vocês já assistiram a aula com ela. Eu achei que estava mais bem explicadinho do que eu ter que ficar falando para vocês. Então a gente vai colocar os 2. No final, eu preciso conversar com vocês sobre exame e sobre as futuras aulas. Vamos lá. Esse não tem som.
Bom, esse vídeo aí, né, dá uma explicação dentro do conhecimento que a gente tem da doutrina, o que pode ter acontecido, né, com o corpo de Jesus. E agora, na aula, nós vamos ter mais algumas informações. Bom, a aula hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Essa aula, ela é a última do livro do Redentor, tá? Ela representa, então, o final, realmente, da missão de Jesus aqui na Terra. E para que a gente possa estar pensando e refletindo e fixando bem alguns temas, é bom a gente estar relembrando algumas coisas que a gente já estudou. Então, eu vou voltar um pouquinho em algumas situações para que isso fique bem fixado na nossa mente, algumas coisas que são importantes para a gente estar analisando, porque depois a gente vai entrar um pouco mais, né, a gente vai entrar um pouco mais na doutrina espírita, mas sempre trazendo ali Jesus como referência e os ensinamentos dele. Tá? Então, vamos lá. Só relembrando, então. Na última ceia, Jesus revelou que estava partindo e deixou um novo mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. A última ceia, ela é muito importante, né, para finalizar essa missão, porque ali tem várias coisas que ela vai estar puxando de outras, né? E Jesus, quando ele se reúne com os discípulos, ele se reúne para anunciar realmente que ele estaria partindo, tá? Anunciar de forma mais enfática. E ali ele vai puxando algumas situações, né, de outras passagens que a gente já estudou. Então, é importante a gente estar relembrando isso daí. E nessa ceia, ele fala sobre a negação de Pedro, sobre a traição de Judas, mas ele dá um exemplo de amor e perdão ao erro deles. Mesmo que ainda não tendo ocorrido, né, ele já fala, né, que Pedro iria negar, que Judas iria traí-lo, mas que ele continuaria amando, da mesma forma. Então, ele já deixa essa lição aí muito forte para eles. Ele fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, preparando o caminho para os discípulos, né? Ele fala que ele estaria partindo e que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir, mas que ele era o caminho, né? E que todos os ensinamentos que ele deixou eram o caminho até o Pai, até a Deus. Ele fala também sobre o Consolador Prometido, que é o Espírito da Verdade, que vem para revelar todas as coisas e lembrar os ensinamentos dele, que é o que a gente, né, considera aqui como a doutrina espírita, como esse Consolador, que vem para poder explicar os ensinamentos de Jesus, né, e lembrar daquilo que ele disse e corrigir alguns erros de interpretação para que a gente possa realmente estar chegando na essência da mensagem de Jesus, né? Aquela mensagem original que ele deixou ali na Galileia, em Jerusalém, aos seus discípulos. E lá nessa ceia, ele faz uma nova aliança. Ele ali fala sobre o sacrifício pessoal. Ele muda lá o sistema de sacrifício. Lembra que a gente estudou sobre o tabernáculo, em que as pessoas iam até o templo, levavam um animal e aquele animal era sacrificado para que ele chegasse até Deus e as pessoas pudessem se aproximar de Deus e corrigir os seus erros. Então, era sempre o sacrifício sempre era de outro, e não, né, da própria pessoa. E aí, nesse momento, né, nessa ceia, Jesus vem e fala que ele seria o cordeiro, né? Ele fala sobre esse sacrifício, essa necessidade de nós estarmos sacrificando algumas coisas materiais, alguns desejos, alguns sentimentos, coisas que para a gente são importantes, mas que na realidade não têm importância, que na realidade nós precisamos realmente deixar esses sentimentos, essas atitudes para trás, e a gente precisa fazer um sacrifício pessoal para que isso aconteça. Então, Jesus se deixou imolar na cruz como um cordeiro,
representando o marco de um novo êxodo, uma nova Páscoa, uma caminhada em busca da terra prometida, que não é um lugar, mas o verdadeiro estado de comunhão com o Pai. E a crucificação, então, representou o exemplo do sacrifício, deixando uma mensagem libertadora da opressão dos sentidos. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Então, com essa nova aliança, ele fala, olha, o sacrifício, não adianta ir no templo e sacrificar um animal, o sacrifício precisa ser pessoal, e eu vou ser o sacrifício, eu vou me deixar imolar na cruz, representando esse novo sistema de sacrifício. Bom, quais são as previsões sobre o Calvário e a ressurreição? Lá naquela passagem da expulsão dos vendilhões do templo, Jesus, ele fala, destruirei esse templo e o levantarei em 3 dias. Só depois os discípulos entenderam que ele falava do templo do corpo. Essa passagem está lá em João, no capítulo 2. Então, aqui, Jesus ele já começa a fazer uma referência de que o templo não é aquele local físico, e sim o nosso corpo, que às vezes estão dentro da nossa consciência. Então, ele já começa ali a trazer alguns conceitos, e aí ele fala aqui, né, destruirei esse templo e o levantarei em 3 dias. Ele já começa a fazer alguma referência ali à crucificação e à ressurreição. Mas as previsões dele, assim, mais explicitamente, acontecem em outros momentos. Ali a gente vai achar em Mateus. E tem alguns evangelhos que citam essas previsões, né? E eu estou citando só de Mateus aqui, tá? Nos outros evangelhos também tem. Então, aqui, em uma das passagens, Jesus, então, começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém e padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no 3º dia. Aí, numa segunda previsão, ele fala o seguinte, reunindo-se na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, o matarão, e no 3º dia se levantará. Numa outra passagem, ele diz, eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem, mas se levantará no 3º dia. Sabeis que após 2 dias ocorre a Páscoa, na qual o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Então, em pelo menos 4 ocasiões, né, perto da crucificação, Jesus falou que ele seria crucificado, né, que ele seria humilhado, ridicularizado, mas que ele se levantaria no 3º dia. Ele falou isso. Mas as previsões, é um pouco complicado. A gente só consegue entender uma previsão depois que acontece. Então, assim, não é uma coisa que realmente ficou fixada, né, na memória dos discípulos como algo que realmente iria acontecer. Ficou, assim, um sentimento, uma sensação, mas não que eles sabiam da mesma forma como Jesus sabia o que aconteceria. Bom, nos dias da ressurreição, enquanto o mestre agonizava na cruz, José de Arimateia e Nicodemos providenciavam o sepultamento condigno do seu corpo. Foram a Pilatos e solicitaram o corpo que lhes foi prontamente concedido. Permaneciam ali junto à cruz Tiago, João e 3 mulheres, Maria de Magdala, Salomé e Maria, mãe do Rabi, que nem por um momento desviara a vista enquanto durara a agonia de Jesus. Aí, nesse momento, Maria de Nazaré compreende aqui que a extensão da profecia do anjo, antes que ela fosse mãe, de que seu coração seria traspassado de muitas espadas. E aí ela lembrou, né, que o anjo disse quando anunciou que ela estava carregando o Messias no ventre. E aí, então, após a morte do mestre, os discípulos foram dominados por profundo abatimento. Então, imagina, né, Jesus, aquele mestre amado, que só amou, que só fez o bem, né, que trazia toda aquela paz para todos eles,
eles nunca imaginavam que ia acontecer aquilo com ele. Mesmo ele falando que ele iria para a cruz, que ele morreria na cruz, eles não acreditavam nisso. Então, quando Jesus morre, foi assim um baque para, né? Eles ficaram muito abatidos com aquilo. Né? Imagina, né? Qualquer um de nós ficaria muito abatido. Muitos ficaram abatidos, porque eles pensavam num outro desfecho totalmente diferente. Né? Então, o corpo foi retirado da cruz, envolto em um lençol. Foi levado para um horto próximo, pertencente a José de Arimateia, que deu ao rabi um túmulo para que ali repousasse seu corpo. Caifás, temendo que os discípulos roubassem o corpo para simular que o rabi tivesse ressuscitado, como prometera, pediu uma guarda de soldados romanos que colocou na porta e selou o túmulo. No sábado à noite, um grupo de essênios, chefiados por Arimateia, seguiu secretamente para o horto e realizou um estranho cerimonial. Preces apenas murmuradas e prolongadas concentrações, até que aos poucos o sepulcro foi sendo envolvido por uma névoa leitosa, dentro do qual de súbito brilhou violenta fulguração vinda de cima, como uma língua de fogo, que desceu sobre o corpo e o consumiu, restando ali, sobre a laje de pedra, somente o lençol que o envolvia. Os guardas foram despertados e, atemorizados, se afastaram do horto. Os selos foram arrancados e a pedra que fechava o túmulo foi arrancada. Essa versão sobre os essênios está no livro Redentor e ela está também no Harpas Eternas, tá? É uma versão sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus, mas não é algo que realmente a gente saiba, né? Ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dele, se alguém retirou, se os discípulos retiraram para que esse corpo não virasse ali, não fosse vendido como relíquias e todas aquelas coisas que acontecem, ou que não se fizesse alguma coisa com o corpo dele. Ou, sei lá, ou se aconteceu realmente alguma coisa, né, que ou a espiritualidade deu alguma forma ali de desaparecer com esse corpo. A gente não sabe realmente o que aconteceu, ninguém sabe, tá? Essa é uma versão mediúnica, mas que não dá para a gente falar que realmente foi isso que aconteceu. No Novo Testamento, ele fala que, né, que essa fulguração violenta, né, assustou os guardas, derrubou ali a pedra, né, que fechava o túmulo, né, abriu os selos, derrubou a pedra, os guardas ficaram com medo e fugiram. No Novo Testamento, fala que houve um terremoto, aconteceu alguma coisa, isso a gente sabe, que alguma coisa excepcional aconteceu naquele momento e que assustou os guardas e o corpo de Jesus desapareceu. Isso está lá no Evangelho. Bom, no dia seguinte, então, Maria de Nazaré e as outras mulheres foram visitar o túmulo e deram com ele aberto somente com lençol estendido. Então, eu fiquei imaginando, né, que bafafá que aconteceu ali, porque Caifás colocou os guardas lá achando que realmente alguém ia fazer alguma coisa para dizer que o Messias havia ressuscitado. E acontece esse negócio assim estranho que ninguém conseguiu explicar, então imagina a conversa que não deu, o tanto de fake news que não aconteceu naquela situação lá, né? Bom, então Maria de Magdala se afastou do grupo e ela encontrou o mestre, tá? A princípio não reconheceu, achando que ele era um jardineiro. Então a gente vê assim, ó, que ela viu, ele se aproximou dela, mas ela não conseguiu reconhecê-lo de início, assim, ela achou que fosse uma outra pessoa, tá? E ao reconhecer o mestre, ela quis beijar os seus pés, mas Jesus não deixou, dizendo para não tocá-lo, né? Ele diz que ainda não subi ao meu Pai, diz aos outros que vão para a Galileia e que lá estarei com eles. Só que, assim, Maria, ela contou para todos, mas eles não acreditaram, né? Apesar, talvez até, né, algo no sentimento, no fundo, assim, até chamava um pouco, né, relembrava aí algumas profecias de Jesus sobre a crucificação, e que ele voltaria no terceiro dia, né? Algum sentimento eles devem, né, ter guardado disso daí, mas houve também um certo ciúmes, porque que Jesus apareceu primeiro para Maria de
Magdala. Mas nos evangelhos isso está lá declarado como que Jesus apareceu várias vezes. Primeira vez, né, ainda na capital, Jesus apareceu materializado a 2 discípulos, dos 72 que consagrou em Jericó, que iam para Imaús. E de início também eles não reconheceram. Então não era uma coisa assim, não era a mesma aparição de Jesus, não era da mesma forma que eles estavam acostumados a encontrar Jesus. Ali já era diferente, porque eles não, a princípio não reconheciam Jesus. Aí, numa outra ocasião também, né, Jesus ele chegou até ao local onde estavam os discípulos, né? Tomé não acreditou, e depois, numa outra ocasião, Jesus fez que ele tocasse a mão em seus ferimentos para provar que ele havia ressuscitado, né? E aí que ele fala, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, assim, mesmo ele falando que ele iria voltar, ele iria se levantar novamente, ele estaria com eles novamente depois, né, da crucificação, depois da morte, ainda assim, algo neles não deixava que acreditassem. Tomé, então, mesmo vendo ali Jesus, mesmo todos falando que era Jesus, ele ainda não acreditava que era o Mestre. E aí eles partiram para Galiléia, onde o Mestre continuou a mostrar-se a eles por muitos dias. Né? No 40º dia, depois de 40 dias, ele se corporificou à mesa novamente numa ceia, como ali na última ceia, e ali ele se despediu novamente. Né? Ali ele deixou muitas recomendações, ele amparou novamente os seus discípulos, designou Pedro para a chefia do grupo, né? Pedindo para Pedro alimentar as suas ovelhas, e enviou os discípulos ao mundo para difundir os seus ensinamentos. Então, ali, ele começa na última ceia, ele faz todo esse contato com os seus discípulos, e aí depois de materializado, depois da sua morte, ele novamente se corporifica numa mesa para ceiar com seus discípulos e ali fortalecer ainda mais aquela aliança, né, que ele havia feito com eles. Né, e pede para que Pedro seja o chefe do grupo e para que os seus discípulos, né, saiam ao mundo para difundir os seus ensinamentos. E no Evangelho de João, ele termina assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Então, assim, João, ele não escreveu o Evangelho logo depois ali da morte de Jesus, e nem enquanto Jesus estava ali com ele. Ele foi escrever muito tempo depois, quando ele já estava bem mais velho, e depois que todos aqueles ensinamentos, pela vivência dele, já haviam se interiorizado dentro dele, e ele já havia compreendido um pouco melhor a missão de Jesus. Então, ele fala assim, que Jesus ele estava escrevendo ali algumas coisas, né, do que o mestre havia ensinado, do que ele havia vivenciado com Jesus. Porque se ele fosse escrever tudo, não tinha livro no mundo que coubesse todas as coisas que aconteceram. Então, imagina, né, ali ele está falando assim, ó, é muito. O Cristo é muito para a gente compreender, assim, tem muita coisa, é muita vivência. Bom, vamos ver, então, aqui é o que estava no Evangelho. A gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre o que Kardec fala sobre essas situações, essa aparição de Jesus após a morte. Lá no livro A Gênese, Kardec fala o seguinte, que todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com pormenores que não permite se duvide da realidade do fato. Então, Kardec fala que o fato aconteceu. Todos eles narram da mesma forma. Não tem controvérsia. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Então, assim, não era mais o corpo. Ali, né, pelas narrativas, já dava a entender que ele era ali um ser fluídico.
Aparece inopinadamente e, do mesmo modo, desaparece. Ele é visto por uns e não pelos outros, sob aparência que não o faz ser reconhecido, nem por seus discípulos. Então, assim, ele, né, aparece dentro de num local fechado, desaparece, as pessoas não o reconhecem, outros não o veem, então tudo indica realmente que ele estava ali em espírito. Ele se mostra em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, e a sua linguagem não tem a naturalidade de um ser corpóreo. Sua presença causa surpresa e algumas vezes temor. Seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou como seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto por aqueles que ele quis que o vissem. Acharam que aquele era o seu corpo ressuscitado. Então, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, está tudo certinho. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Que, assim, tudo que foi narrado nos evangelhos dá a entender que Jesus estava realmente ali em espírito, ele não estava mais com o corpo. Porque se ele estivesse com o corpo, ele seria visto da mesma forma que ele era visto antes. Então, ele já mostra ali, né, pelas narrativas, que ele não estava ali da mesma forma que antes. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. Uma pergunta aí. E aí, né, quanto ao desaparecimento do corpo de Jesus, que fala a Gênesis. Nesse caso, também, os 4 evangelistas atestam esse fato, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia, depois da crucificação, e lá não o encontraram. Alguns atribuem a um fato milagroso, atribuem luz, outros a uma subtração clandestina. Então, o que Kardec fala? Que não tinha, não se sabe o que aconteceu. Tem gente, alguns falam que aconteceu alguma coisa, algum milagre, que desapareceu o corpo, outros acham que alguém foi lá e tirou aquele corpo, ninguém viu, então tinha muita especulação, mas na realidade não tem algo que seja certo. Eu nem sei se um dia nós vamos saber o que aconteceu realmente com o corpo de Jesus. Talvez a gente saiba. Bom, e aí o Rustem, ele é contemporâneo a Kardec. Ele escreveu um livro sobre os 4 evangelhos. E nesse livro ele fala que Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e com esse mesmo corpo é que ele teria se mostrado depois da sua morte. Então, o que ele fala, né, o Rustem? Que, na verdade, né, quando ele fala em agênere, ele está falando assim de um espírito que aparece materializado no planeta e que as pessoas veem, convivem, né, e conseguem se comunicar com esse espírito. Tá? Então, ele fala que Jesus ele era um agênere, ele não tinha um corpo carnal, né, e que tudo que aconteceu na vida era apenas uma aparência. Né? Não era realmente, as pessoas achavam que ele estava ali num corpo físico, mas que ele não estava dentro de um corpo físico. Aí Kardec, ele não considera a teoria radicalmente impossível dentro do que hoje, né, daquela época, né, já se sabia acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e informal oposição ao caráter dos agêneres, porque tem na Gênese tem um capítulo que fala sobre os agêneres. Se vocês quiserem, se tiverem curiosidade, pode olhar lá na Gênese, leia aí sobre, né, o corpo, sobre o aparecimento, sobre a ressurreição de Jesus, né, o aparecimento da morte, o aparecimento dele depois da morte, né,
essa subtração do corpo. Vocês podem ler, vocês podem também estar estudando, lendo ali sobre esses agêneres. Só que ali, nesse capítulo, ele fala assim, que esses seres fluídicos, né, esses espíritos que aparecem materializados no planeta, eles não nascem, não morrem, não permanecem nesse estado por muito tempo. Então, é por isso que ele está falando, se for um agênero, né, se for um espírito materializado, então é algo muito excepcional de tudo do que eles já tinham conseguido estudar ali. Mas, como Kardec, ele sempre era muito ponderado nas suas argumentações, então ele não fala que era uma teoria absurda, ele fala assim, ó, não vou falar que é impossível, mas eu acredito que seja. Eu acredito que seja. E aí ele vai desenvolvendo ali o seu raciocínio. Primeiro, ele fala assim, que Jesus, desde o seu nascimento até a morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Então, assim, tudo na vida de Jesus indicava que ele tinha um corpo, ele estava vivendo aqui no planeta, né? Após o suplício, o corpo morreu, e após a ressurreição, ele desapareceu sem deixar vestígios. Então, assim, foi atestada a morte dele. Aquele corpo morreu, eles viram que morreu. E quando ele desapareceu após a ressurreição, não tinha mais o corpo. Né? Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. Então ele teria que ter enganado a todos. Então, né, o que Kardec fala? Que ele não acreditava que Jesus fosse ali um ser materializado desde sempre, porque tudo na vida ele teria que estar sempre ali enganando as pessoas para que elas acreditassem que era um ser corpóreo, né, não sendo ele. Então, assim, quando ele sentiu dor, ninguém consegue, não consegue sentir. Quando você sente a dor, o corpo reage. Então, tudo teria que ser aparente, até as reações dele. Então, Kardec não descartava totalmente essa possibilidade aí de um corpo fluídico. Bom, então vamos voltar então aqui na questão da ressurreição. O que Jesus queria ensinar ali como a sua última lição aqui na Terra. Voltando novamente ali na última ceia, a gente vai voltar a alguns conceitos para a gente entender o que é a ressurreição. No momento mais difícil da missão de Jesus, ele reúne os seus apóstolos para ceiar com ele. Revelou que estava partindo, quis transmitir aos discípulos que o seu coração ansiava por comunhão espiritual. Então, ali era um momento difícil da missão de Jesus, né? Porque ele, né, mesmo ele sendo o Cristo, ele iria passar por provações físicas muito difíceis, né? E também iria passar por toda provação moral ali dentro daquela situação, sabendo tudo que iria acontecer com a humanidade, ele tendo o amor que ele tinha por todas as pessoas, sabendo quanto, né, muitos iriam sofrer por tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo doía demais na alma dele. Então, naquele momento da ceia, ele queria ali uma comunhão espiritual com os amigos dele, que eram os apóstolos, aqueles que eram mais presentes ali na sua vida e na sua missão. E naquele momento, Jesus queria realmente transmitir aos discípulos a compreensão do desfecho inesperado da missão, porque nenhum deles, apesar de Jesus ter falado várias vezes de que ele iria desencarnar nos braços da cruz, nenhum deles esperava que isso acontecesse. Para eles, isso era algo assim totalmente impossível. Porque quando ele entrou em Jerusalém, sendo aclamado pelo público, todos imaginavam que ele dominaria, que seria uma vitória política e econômica sobre Roma, né? Então, seria uma vitória aos olhos do mundo. Todos esperavam essa vitória aos olhos do mundo. Ninguém esperava que ele desencarnasse na cruz. Então, Jesus sabia de que isso não seria compreendido e que essa situação abateria demais os seus discípulos, né?
E Jesus sabia que toda vitória no mundo não passa de uma ilusão passageira perto da vitória espiritual. O que ele queria ensinar ali era a vitória espiritual, não a vitória do mundo, né? A lição seria dura porque encerraria a sua missão pela cruz. Sua alma vibrava com os altos planos do invisível. Então, ele queria transmitir esse clima espiritual aos discípulos, né? Tem uma palestra do Haroldo que ele fala muito sobre isso, né? Que imagina ali naquele momento, naquela ceia, quantos cristos planetários, quantos anjos, arcanjos não estavam ali presentes naquele momento para amparar o Cristo na sua missão, né? Nos momentos finais da sua missão. E ele sentia e ele percebia tudo aquilo. E aquilo tudo, né, aquele momento espiritual que era muito forte, ele queria transmitir esse momento para que ficasse gravado aos seus discípulos, né? E esse clima espiritual para que eles tivessem força quando eles passassem pelas provações, para que eles tivessem, para que eles se lembrassem desse momento. E é interessante, né, que eu, assim, lembrando de uma situação minha, em que me veio muito Jesus na cruz, e me veio a lição, né, em 2 momentos, pelo menos, me veio a lição da cruz, né? Era uma orientação do mentor. Hoje eu entendo que era uma orientação do mentor, e é essa mesma orientação que agora eu estou vendo aqui nessa aula, que era assim, era uma vitória aos olhos do mundo, né? E às vezes, quando a gente sente, quando às vezes a gente tem um contato maior com a espiritualidade, ela vem para fortalecer a gente, para que a gente consiga passar pelas situações de uma forma um pouco mais fácil, né? Eles não tiram os nossos problemas, eles fortalecem o nosso espírito para que a gente consiga passar pelas provações. E é isso que Jesus queria fazer naquele momento com os discípulos. Ele quis transmitir aquele clima espiritual aos discípulos para fortalecer o espírito deles, para que eles conseguissem passar pelas dificuldades que eles enfrentariam em nome dele. Então, no livro Boa Nova, Humberto de Campos ele narra, né, uma fala de Jesus que diz o seguinte: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. O sofrimento de Jesus, então, sintetizou todos os sofrimentos humanos. Ser traído, abandonado, humilhado, agredido, perder aos olhos do mundo. Então, todo aquele que passa por qualquer situação nesse planeta, tem Jesus como referência, né? Que ele ali, no momento da cruz, nos momentos finais, né, da sua missão, ele passou por todo e qualquer sofrimento humano e ele venceu. Então, era isso que ele queria mostrar, né? A vitória espiritual e não a vitória, né, material aos olhos do mundo, né? Aos olhos do mundo, nós perdemos muitas vezes. Muitas pessoas perdem muito aos olhos do mundo, mas ganham muito, né, aos olhos de Deus. Conseguem ali grandes vitórias espirituais. E é isso que a gente deve almejar quando a gente está passando por dificuldades. Então, naquele momento, o governador planetário entregou o comando a Deus. Mesmo ele podendo dirigir ali tudo o que estava acontecendo, ele, no momento da cruz, ele se entregou. A partir do momento em que ele foi preso, ele entregou o comando a Deus. Deixou que a bondade divina guiasse os seus pés. Quando ele diz, Pai, faça a sua vontade, não a minha, é isso exatamente que ele queria ensinar para nós. Porque a gente, quando a gente passa por dificuldades, a gente nunca quer sair do comando. A gente quer sempre saber o que vai acontecer, como é que vai ser, quando é que vai sair daquela situação, o que o futuro nos reserva. A gente nunca consegue entregar realmente a nossa vida a Deus quando é necessário que isso aconteça, né? Em algumas situações, é óbvio que a gente precisa agir, mas em outras situações onde nós não podemos mais agir,
aí a gente precisa aprender a ter fé e aprender a confiar em Deus. Então, essa era a lição de Jesus naquele momento. Então, a ressurreição, ela veio ensinar como triunfam os que tombam no mundo, aqueles que perdem, né, aos olhos do mundo, mas que conseguem uma vitória espiritual. Essa é a lição da ressurreição. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, assim, né, dentro dessa situação, né, como a gente está aqui, né, estudando a doutrina espírita, a gente precisa fazer um paralelo sobre ressurreição e reencarnação, porque essa é a dúvida, né, de muitos que estão estudando essa questão, né, porque alguns, né, a Igreja Católica, por exemplo, fala que não existe reencarnação, que é a ressurreição. Cristo voltou com o seu corpo. O Espiritismo já fala que é impossível voltar com um corpo material. E aí fica aquele embate, né? Será que existe ressurreição ou será que existe reencarnação? Qual das duas é que está correta? Bom, a Igreja Católica, ela explica a ressurreição a partir do desaparecimento do corpo de Jesus e as suas aparições após a morte. Então, assim, o corpo desapareceu e ele ressuscitou com aquele corpo que desapareceu. É isso que diz a Igreja. A ciência comprova a impossibilidade de o corpo voltar à vida por causa da decomposição física. Então, a ciência fala, ó, é impossível que um corpo, depois de morto, que comece a decompor, assim, ainda mais no terceiro dia ainda, que já havia começado a decomposição do corpo, voltar à vida. E o Espiritismo, ele fala muito que, assim, a única explicação seria algo muito sobrenatural. O Espiritismo fala que não existe o sobrenatural. Ele confirma, né, as leis físicas. Então fica esse embate, né? Existe o que? É a ressurreição ou a reencarnação? Na Bíblia não existe a palavra reencarnação, porque esse foi um termo cunhado por Kardec. Mas a ideia da reencarnação estava presente no povo hebreu. Eles pressupunham esse tema, então era algo que para eles já era compreendido, né? Era algo que eles acreditavam, que as pessoas reencarnavam. Né? Várias correntes do judaísmo até hoje são reencarnacionistas, porque essa era uma ideia muito presente no povo hebreu. E aí, relembrando algumas, né, passagens da Bíblia, não fala exatamente de forma explícita, mas ela traz algumas referências, né? No Velho Testamento, no livro do Êxodo, lá, quando vai falar sobre o primeiro mandamento, né, quando fala sobre o Deus único, lá diz que Deus iria punir os erros dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração. Então, assim, como nós somos herdeiros do nosso passado espiritual, entende-se, então, que estaria ali, Moisés estaria fazendo referência à reencarnação, né? Porque não tem lógica nenhuma Deus punir um erro meu nos meus filhos e netos, né? Por quê, né? Então, ali, né, nesse mandamento, ali já faz uma referência sobre a reencarnação. No Novo Testamento, quando Jesus fala que Elias já havia voltado e não foi reconhecido, então, né, por que as pessoas falavam tanto que Elias iria voltar, eles esperavam que Elias voltasse, né, e aí Jesus vem e fala, não, Elias já voltou e vocês não reconheceram. Então, aí já dá uma ideia de que a reencarnação era uma ideia presente realmente ali nas crenças do povo hebreu, né, eles entendiam que isso era possível, tanto é que eles falavam ali, né, que falavam sobre esses temas. Eles não falavam exatamente a palavra reencarnação, mas algumas palavras elas dão a ideia de um renascimento. Né? E aí, naquela fala lá com Nicodemos, também ali ele fala um pouco mais abertamente sobre isso, né? Quando Jesus fala sobre nascer de novo, Nicodemos, nesse momento, entende como um renascimento, né, de volta ao útero, que era nascer novamente. Então, quando Jesus, né, tem aquela fala lá com Nicodemos, Nicodemos entende o que ele está falando. Né? Ele entende que, né, teria que nascer de novo. E ele até pergunta, mas como é que pode um homem velho voltar para o útero da sua mãe, nascer de novo? Né? E Jesus, né, ele confirma
esse renascimento e ainda acrescenta a ideia de uma renovação íntima, né? Ele fala sobre nascer da carne e do espírito. Ele fala que você não pode, você não era só nascer da carne, como eles falavam. Você tem que renovar não só o seu corpo, mas você tem que renovar também o seu espírito. Você tem que começar a fazer esse processo de renovação íntima. É essa conversa que Jesus tem com Nicodemos nesse momento. Então, a reencarnação ela é uma jornada onde podemos reconstruir a história da nossa vida, corrigir os nossos erros. E a ressurreição é o coroamento da reencarnação. Como assim? Estou até vendo as perguntas, né? Como? Não entendi. Vamos explicar aqui. O povo hebreu, para dizer que alguém havia morrido, usava a seguinte expressão: deitou-se com seus pais. Então, a pessoa ela era enterrada no túmulo dos seus ancestrais. Quando eu estudei na faculdade, a gente estudava bastante sobre isso, direito romano, direito hebreu. Então, que quando alguém, você estava lá, por exemplo, direito de propriedade, nasceu dessa questão. Quando você se estabelecia num local e aí morria alguém da família, era enterrado naquela terra. A partir do momento que era enterrado naquela terra, aquela terra passava a ser de propriedade daquela família. E cada um que ia morrendo na família era enterrado naquele local, junto com seus ancestrais. E assim acontecia. Então, cada vez que alguém morria, se falava que deitou-se com seus pais, ele se deitou com seus ancestrais. E ali, para expressar a ideia de que a morte não era o fim, a ideia de que Deus, né, sendo um ser espiritual, criou a possibilidade de uma vida espiritual, as pessoas costumavam dizer que depois que você se deitou, você se levanta. Né? E aí a gente vai encontrar essas referências nas profecias de Jesus. Em vários momentos ele fala em levantar, ele não fala que ele iria ressuscitar, que ele ia voltar a viver com o mesmo corpo, ele não fala nada disso, ele sempre se fala, né? Eu me levantarei no terceiro dia. Então, assim, na ideia deles, né, quando eles tinham essa ideia realmente de que a morte, você se deitava e que depois você se levantava numa vida espiritual. Essa era uma ideia presente, né, nas crenças, né, dos hebreus. Então, esse levantar, em hebraico, é a ressurreição, que era ressurgir, levantar-se, superar a morte. É por isso que na Bíblia se fala em ressurreição. É que Jesus, quando ele desencarnou na cruz, ele se deitou. E aí, quando ele ressuscitou, ele se levantou. É essa ideia que tinha o povo hebreu da ressurreição. É assim que eles compreendiam a ressurreição. Então, na reencarnação, o Criador renova as possibilidades de continuarmos aquilo que não terminamos de resolver. O que não foi resolver, o que não foi resolvido, reconciliar os laços rompidos. A reencarnação, então, ele é um processo, né? Diz respeito ao processo que nos leva ao aperfeiçoamento espiritual. Quando cumprimos esse processo, ocorre a ressurreição. O que a gente está diferindo aqui, o que a doutrina espírita vem explicar, diferente daquilo que eles entendiam, é que quando Jesus se levantou ali dos mortos, quando ele se levantou no terceiro dia, não é simplesmente, essa ressurreição não é simplesmente um processo em que ele acordou em espírito, é um processo muito maior. Aqui, então, o Espiritismo fala o seguinte, né, trazendo até a fala de Jesus com Nicodemos ali, que é preciso que você nasça, né, da carne, que a carne é carne, e que é espírito é espírito. Então, a gente vai renascendo. Cada vez que a gente tem uma existência em que a gente aprende alguma coisa, a gente deixa algumas coisas para trás, a gente vai renascer para corrigir esses erros. E aí, no final desse processo, ocorre, então, a ressurreição. A ressurreição, então, é o coroamento do processo reencarnatório. Quando o espírito chega ao máximo grau de aperfeiçoamento que a vida na carne proporciona, se torna espírito puro e não precisa mais reencarnar. Então, é essa a explicação que o Espiritismo
fala sobre a ressurreição. Não é que existe ou ressurreição ou reencarnação. A reencarnação, ela é um processo contínuo, em que o espírito vai renascendo e vai burilando ali, né, o seu espírito, que vai se aperfeiçoando. A partir do momento em que ele chega no grau final de aperfeiçoamento, né, possível aqui dentro dessa, né, desse grau em que nós nos encontramos, ele não precisa mais reencarnar na Terra. E aí ocorre a ressurreição do espírito. E aí vamos voltar de novo àquela conversa do Nicodemos lá, porque ela é muito importante, tá? Ali Jesus fala o seguinte: para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, reencarnar. Mas para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo da água e do espírito. Processo de renovação, a gente precisa se renovar intimamente. Só beber uma água aqui. Então, a reencarnação nos dá a possibilidade de entender, de ver o reino de Deus. Entender o que é o reino de Deus, de que forma que ele funciona, como é que a gente vai mudando os nossos espíritos, como é que a gente vai corrigindo os nossos erros. Mas a entrada definitiva no reino espiritual, na felicidade que nos aguarda, só se dará, mas a entrada definitiva no reino espiritual, na felicidade que nos aguarda, só se dará através de um processo intenso de renovação espiritual. E esse processo tem a culminância com a ressurreição do espírito. É o final do processo. A ressurreição, então, é a redenção espiritual. Então, acho que é essa a contribuição da doutrina espírita para poder estar explicando um pouco, né, sobre a ressurreição do Cristo. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou só citar, né, a passagem, né, de João, que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é isso que a gente, né, quer deixar muito forte aqui para vocês. Então, só para finalizar, eu vou deixar aqui uma música, vou colocar uma música para a gente estar pensando, refletindo um pouco no que a gente entendeu dessa aula. Eu vou pedir para que vocês ouçam a música, sintam, entrem nesse clima, e depois disso nós vamos lá para o Google Meet para poder estar conversando sobre essa aula, tá bom? Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava dançando.
Bom, vamos ao encerramento dos trabalhos espirituais, Célia. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que, a partir de agora, possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. Pensar o nome para quem desejamos as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos a palestrante, a Simone, agradecemos ao Ademir, que organizou, agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Graças a Deus, que assim seja. Importante, né? As vibrações continuam às 22 horas, né? Hoje, sem dúvida, teremos. O caderno de temas está parado no tema número 9. Tá? Então, por enquanto, para no 9. Por quê? Nós íamos ter, ó, conforme eu tinha dito para vocês, né? O exame seria no dia 8. Tá? Eu ia colocar no sábado, dia 8. Não foi possível fazer isso. E aí viriam as aulas 46 e a aula 47. A aula 46, se fosse durante de segunda-feira, seria o exame. Não terminou o exame, terminaria na 47. É sempre colocado 2 aulas para o exame. Acontece que eu tentei de tudo que é forma, né, colocar o exame para vocês, tentando até o dia 20 ou dia 27, né? Mas nós não temos médiuns para formarmos a corrente. Para formar uma corrente são precisos no mínimo 6, que é os que vão dar a nota, né, no exame espiritual, mas quem vai trabalhar
Então nós teríamos que estar em 10 pessoas, nós não temos nem 4. É impossível fazer um exame assim, sabe? Então, o que que nós vamos fazer? Semana que vem, né? Nós já vamos para a aula 48. 46 e 47 não existe, é só marcado aula. 48. Primeira aula do segundo ano. Volta-se a 0 e começa a se contar, né, faltas a partir daí. Ah, não foi feito o exame, não tem problema, tá? Eu pedi autorização para ver se nós já podemos mudar o hino, né, que não é mais de aprendiz, passa a ser servidor, ou se a gente espera mais um mês e pouquinho, até o nosso exame ser realizado. Isso eu vou estar avisando a vocês. Então, o que que acontece? Tá? Não é do jeito que eu quero, né? Eu tenho pedido muito orientação à dona Rosa, ao irmão Rodolfo, para ajudar a gente, né? Da melhor forma possível. Que todos vocês passaram para o segundo ano, é certeza, tá? As notas serão maiores ou menores conforme a evolução de cada um, mas não sou eu quem dou essas notas, né? É essa corrente, é essa intuição que faz isso daí. Eu pedi autorização para prosseguir e a autorização veio, né? Então é por isso que a gente vai continuar com a nossa escola, porque está muito sério, um pessoal firme, compenetrado, estudioso. Tá certo que falta aquele abraço, aquele carinho, né? Se nós já tivéssemos o exame presencial, nós teríamos uma festinha. Mas, infelizmente, nós estamos numa época de provação, né? E felizes nós somos de estarmos nessa escola, evoluindo, aprendendo, né? Graças a Deus que a gente está conseguindo fazer online. E é isso. Qualquer coisa, me procure no particular, estarei explicando, né? E vamos em frente, tá bom, gente? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a
Isso aqui tudo vocês já viram, né? Tá bom? Então, gente, uma boa semana a todos vocês. Fiquem com Deus, né? Boa semana e até a noite, se Deus nos permitir. Amém. Obrigada. Obrigada. Amém. Obrigada. Obrigado. Amém. Obrigada, Tchau, boa semana. Tchau. Tchau.